Um idoso abandonado no aeroporto por sua filha. 5 anos depois, a filha retorna ao mesmo aeroporto e fica paralisada por uma descoberta chocante. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, estava lotado naquela tarde de outono. Em meio à agitação da multidão, João Silva, de 75 anos, se destacava. Vestido com seu melhor terno e segurando um buquê de flores, ele observava ansiosamente os portões de chegada. Embora seus olhos estivessem cansados, eles brilhavam de esperança. João verificou seu relógio pela 10ª vez. O voo de sua filha Beatriz estava atrasado. Fazia 5 anos desde que ele a vira pela última vez, desde que ela se mudara para o Rio de Janeiro para seguir uma carreira promissora. Mas agora ela finalmente estava voltando para levá-lo com ela. Eles iriam morar juntos no Rio. Enquanto esperava, João pensava nos sacrifícios que havia feito por Beatriz. Ele vendeu a casa da família para pagar por sua educação em uma universidade particular. Trabalhou em 2 empregos para garantir que ela tivesse todas as oportunidades. Ele colocou seus próprios sonhos, como viajar pelo Brasil, em espera para dedicar sua vida à filha. Vai valer a pena, João sorriu. Finalmente vou conhecer meu neto e passar meus últimos anos com minha família. O alto-falante anunciou a chegada do voo de Beatriz. João ajeitou a gravata e se aproximou da saída, seu coração batendo de emoção. Após alguns minutos, ele a viu. Beatriz parecia diferente. Seu longo cabelo preto agora estava curto e com luzes. Ela usava um terno elegante e saltos altos, arrastando uma mala de grife atrás dela enquanto falava ao celular, parecendo irritada. Beatriz! João chamou, acenando entusiasticamente. Ela ouviu e hesitou por um momento. Desligou o celular e caminhou em sua direção. Seu rosto não mostrava a alegria que João esperava. Oi, pai, ela disse friamente. João, não notando seu tom, abraçou apertado. Querida, senti tanto a sua falta. Como foi o voo? E o pequeno Pedro, como ele está? Beatriz se afastou do abraço, parecendo desconfortável. Pai, precisamos conversar. O sorriso de João vacilou. Claro, querida. O que foi? Beatriz olhou ao redor, evitando os olhos do pai. Eu não posso te levar para o Rio de Janeiro. João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer? Mas nós combinamos. As coisas mudaram, Beatriz interrompeu. Eu consegui uma promoção. Estou me mudando para Brasília na próxima semana. É uma oportunidade única na vida, pai. Não posso deixar passar. Mas a voz de João tremeu. Beatriz suspirou, impaciente. Olha, pai, você vai ter que se virar. Talvez você possa ir para um asilo ou algo assim. Eu ajudarei com o dinheiro, mas não posso te levar comigo. Você entende, certo? João não entendia. Ele olhou para as flores em sua mão, sentindo-se tolo. Mas Beatriz, eu vendi a casa. Não tenho para onde ir. Sinto muito, pai. Tenho outro voo para pegar em 1 hora. Preciso ir. Beatriz pegou sua mala. Eu te ligo quando chegar a Brasília, ok? Antes que João pudesse responder, Beatriz já estava se afastando. Ele a observou partir, congelado no lugar. As pessoas passavam por ele, algumas esbarrando em seus ombros, mas João mal notava. Lentamente, a realidade se instalou. Ele estava sozinho, sem casa, sem família, sem lugar para ir. As flores em sua mão pareciam murchar, assim como suas esperanças. João cambaleou até um banco próximo e sentou-se. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto enrugado. Ele olhou ao redor, vendo famílias se reunindo, amigos se abraçando. O contraste com sua própria situação era doloroso demais para suportar. Com mãos trêmulas, João tirou do bolso o terço que sempre carregava. Ele o apertou com força e ali mesmo, no meio do terminal lotado, começou a rezar. Senhor, ele sussurrou, não sei o que fazer. Por favor, me ajude. As pessoas passavam, algumas olhando com curiosidade para o velho chorando sozinho, mas João não se importava. Naquele momento, sua oração era tudo o que lhe restava. A noite caiu sobre o aeroporto de Guarulhos. João, ainda atordoado pelo abandono de Beatriz, percebeu que não tinha para onde ir. Ele olhou ao redor, observando a multidão diminuir. A equipe de limpeza começava seus turnos e alguns viajantes cochilavam em cadeiras desconfortáveis. João se levantou do banco, suas pernas doendo depois de ficar sentado por horas. Ele pegou sua pequena mala e caminhou pelo terminal, procurando um lugar para passar a noite. Encontrou um canto mais tranquilo e sentou-se no chão, usando a mala como travesseiro. O sono não veio facilmente. O ar-condicionado frio e o barulho constante o mantinham acordado. Quando finalmente conseguiu cochilar, um segurança o acordou. Senhor, você não pode dormir aqui, disse o homem. Sem muita simpatia, João se levantou, confuso e envergonhado.
Desculpe, não tenho para onde ir. O guarda suspirou. Tente um albergue. Você não pode ficar aqui. Quando o dia amanheceu, João deixou o aeroporto. Ele caminhou pelas ruas próximas, procurando albergues. O primeiro que encontrou já tinha uma fila se formando do lado de fora. Desculpe, senhor, disse o funcionário. Estamos lotados. Tente novamente amanhã cedo. João tentou mais 2 albergues, sem sucesso. Cansado e com fome, ele retornou ao aeroporto. Era o único lugar que ele conhecia na cidade. No banheiro do terminal, João se lavou o melhor que pôde. Ele olhou para si mesmo no espelho, mal reconhecendo o homem cansado que o encarava de volta. Enquanto vagava pelo aeroporto, João notou uma jovem faxineira observando-o com curiosidade. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu gentilmente. "O senhor está bem?" ela perguntou, aproximando-se. João hesitou, mas algo na expressão dela o encorajou. "Honestamente, não. Não tenho para onde ir." A faxineira, cujo crachá dizia Mariana, franziu a testa. "Sinto muito ouvir isso. Posso lhe trazer um café?" Grato, João aceitou. Mariana o levou até a cafeteria dos funcionários e serviu-lhe uma xícara de café quente e um sanduíche. "Obrigado, Mariana", disse João, sentindo-se um pouco melhor. "Você é muito gentil." Mariana sorriu. "Não é nada. Meu avô sempre dizia que deveríamos ajudar quem precisa." Enquanto conversavam, João compartilhou sua história. Mariana ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto. "O aeroporto pode ser um lugar difícil à noite", explicou Mariana. "Tenha cuidado com alguns dos sem-teto que ficam por aqui. Nem todos são amigáveis." João agradeceu o aviso, mas não teve tempo de perguntar mais. Mariana precisava voltar ao trabalho. Naquela noite, João encorou um banco mais isolado para dormir, mas seu descanso foi interrompido por vozes irritadas. "Ei, velho, este é o nosso lugar!" gritou um homem, ladeado por outros 2. João se levantou assustado. "Desculpe, eu não sabia, já estou saindo." Um dos homens o empurrou. "Não queremos você aqui, suma!" João tropeçou, quase caindo. Nesse momento ele ouviu uma voz autoritária. "O que está acontecendo aqui?" Era Carlos Ferreira, o chefe de segurança do aeroporto. Os homens sem teto recuaram imediatamente. Carlos olhou para João com suspeita. "Quem é você? Você não pode ficar aqui." João tentou explicar sua situação, mas Carlos não parecia interessado. "Não me importo com sua história. Isto é um aeroporto, não um albergue. Se você não tiver uma passagem, terá que sair." João sentiu uma mistura de medo e indignação. "Por favor, senhor, não tenho para onde ir." Carlos cruzou os braços. "Isso não é problema meu. Se eu ver você aqui de novo, chamarei as autoridades." Enquanto Carlos se afastava, João percebeu que precisava tomar uma decisão. Ele não podia simplesmente aceitar ser expulso. O aeroporto era seu único refúgio agora. Com uma determinação que não sentia há muito tempo, João decidiu que falaria com a administração do aeroporto. Alguém tinha que ouvi-lo. "Amanhã", pensou ele, "encontrarei uma maneira de ficar aqui. Deve haver alguém com compaixão neste lugar." Com esse pensamento, João se preparou para mais uma noite difícil, mas com uma pequena centelha de esperança em seu coração. Na manhã seguinte, João acordou cedo, determinado a falar com a administração do aeroporto. Ao se dirigir ao balcão de informações, ele viu Carlos Ferreira se aproximando com 2 seguranças. "Você de novo", disse Carlos, irritado. "Já lhe disse que não pode ficar aqui. Vamos para fora." João tentou argumentar. "Por favor, Sr. Ferreira. Só preciso falar com alguém da administração." Carlos fez um sinal para os guardas. "Tirem-no daqui." Naquele momento, João notou uma comoção próxima. Um grupo de sem-teto estava discutindo com outros seguranças, e a situação parecia prestes a se tornar violenta. Sem pensar, João se colocou entre os 2 grupos. "Por favor, parem. Não precisamos de violência." Todos ficaram surpresos com a intervenção do velho. João continuou. "Sei que todos estão frustrados, mas brigar não vai resolver nada." Carlos observava confuso a ação de João. Os sem-teto e os guardas baixaram a guarda, ouvindo. João olhou ao redor e viu uma multidão de passageiros se reunindo. Ele sentiu que era hora de agir. Ajoelhando-se no meio do terminal, ele começou a rezar em voz alta. "Senhor, eu rezo por todos nós aqui hoje. Por aqueles que não têm lar, por aqueles que trabalham duro, por aqueles que estão viajando. Dê-nos força e compaixão para nos entendermos." A voz de João, firme e sincera, ecoava pelo terminal. "Abençoe o Sr. Carlos e sua equipe, que estão apenas fazendo seus trabalhos. Abençoe estes homens e mulheres sem teto, que precisam de ajuda e compreensão. E abençoe todos os passageiros e funcionários deste aeroporto."
Enquanto João rezava, um silêncio respeitoso se espalhou por todo o lugar. Alguns passageiros se juntaram à oração, outros filmavam com seus celulares. Carlos estava paralisado, sem saber como reagir. Em todos os seus anos trabalhando no aeroporto, ele nunca tinha visto nada parecido. Quando João terminou, ele abriu os olhos e viu dezenas de pessoas ao seu redor, muitas com lágrimas nos olhos. Uma mulher se aproximou. Senhor, sua oração foi linda. Há alguma forma de ajudar? Outros se reuniram, oferecendo dinheiro, comida e até mesmo lugar para ficar. Os sem-teto, tocados pela oração, pediram desculpas aos seguranças. Carlos se aproximou de João, sua expressão uma mistura de confusão e respeito. Não sei o que dizer. Nunca vi nada parecido com isso. João sorriu gentilmente. Às vezes, tudo o que precisamos é parar e lembrar nossa humanidade comum. Nos minutos seguintes, o vídeo da oração de João começou a se espalhar nas redes sociais. Passageiros compartilhavam a história do anjo do aeroporto que acalmou uma situação tensa com uma oração. Mariana, que tinha testemunhado tudo, abraçou João. Você é incrível. Viu como tocou o coração de todos? João, ainda surpreso com os eventos, apenas sorriu. Só fiz o que achei que era certo. À medida que a situação se acalmava, Carlos se viu em um dilema. Ele não podia simplesmente expulsar João agora, mas também não podia ignorar as regras do aeroporto. Olha, Sr. Silva, disse Carlos, hesitando. Não posso prometer nada, mas falarei com os meus superiores sobre sua situação. Por enquanto, você pode ficar. João agradeceu, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. O que ninguém sabia era que, naquele exato momento, o vídeo da oração de João tinha chegado ao celular de Regina Mendes, a CEO do aeroporto. Regina assistiu ao vídeo várias vezes, impressionada com a cena. Ela viu os comentários positivos se multiplicando e percebeu que a situação precisava de sua atenção pessoal. Determinada, ela pegou o telefone. Cancele minhas reuniões da manhã. Estou indo para o aeroporto agora. Enquanto isso, no terminal, João sentou-se em um banco, exausto, mas em paz. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em dias, ele se sentia esperançoso. Carlos, ainda processando os eventos, mantinha um olho em João. Parte dele queria seguir as regras e remover o velho homem, mas outra parte estava profundamente comovida com o que havia testemunhado. Os passageiros que haviam testemunhado a cena continuavam a se aproximar de João, oferecendo palavras de apoio e pequenos atos de bondade. A atmosfera no aeroporto havia mudado completamente. Mariana, durante seu intervalo, sentou-se ao lado de João. Eu sabia que você era especial desde o momento em que o vi. Agora todos podem ver isso. João sorriu, grato pela amizade da jovem. Obrigado, Mariana. Sua bondade me deu forças durante os momentos difíceis. Enquanto conversavam, nenhum deles sabia que Regina Mendes estava a caminho, determinada a entender pessoalmente e resolver a situação de João. O aeroporto, geralmente um lugar de trânsito, havia se transformado em uma cena de compaixão e humanidade. E no centro de tudo estava João, o homem que em sua hora mais sombria encontrou forças para iluminar o caminho para os outros. Regina Mendes chegou ao aeroporto determinada a resolver a situação de João. Ela encontrou Carlos Ferreira no saguão principal. Onde está o Sr. Silva? Regina perguntou. Carlos a levou até João, que estava conversando com alguns passageiros. Regina observou por um momento antes de se aproximar. Sr. Silva, sou Regina Mendes, CEO do aeroporto. Podemos conversar? João assentiu, surpreso. Regina o levou para uma sala privada onde pudessem falar sem interrupções. Vi o vídeo da sua oração, Regina começou. Foi impressionante como você conseguiu acalmar a situação. João sorriu humildemente. Só fiz o que achei que era certo, senhora. Regina foi direto ao ponto. Sr. Silva, entendo sua situação, mas não podemos ter pessoas morando no aeroporto. É contra as regras. João respirou fundo. Eu entendo, Sr. Mendes, mas talvez eu possa ajudar aqui. O que você quer dizer? Regina perguntou, intrigada. Muitas pessoas passam por aqui todos os dias. Algumas estão felizes, outras tristes ou assustadas. Talvez eu possa ajudar, oferecendo conforto e orientação. Regina considerou a ideia. Você está sugerindo algum tipo de capelania? Algo assim, João respondeu. Eu não precisaria de pagamento, apenas um lugar para ficar. Poderia tentar, se a senhora quiser. Regina pensou por um momento. Tudo bem, Sr. Silva. Vamos fazer um teste por um mês, mas o conselho não ficará feliz com isso. Assim que deixaram a sala, Regina enfrentou resistência imediata de Carlos e outros membros da equipe. Não podemos permitir isso, argumentou Carlos.
vai contra todas as nossas políticas. Regina manteve-se firme. É uma situação única, Carlos. Vamos dar uma chance ao Sr. Silva. Nos dias seguintes, João começou seu trabalho informal como capelão do aeroporto. Ele conversava com passageiros ansiosos, confortava aqueles que recebiam mais notícias e até mediava conflitos entre viajantes estressados. Uma semana depois, Regina recebeu uma ligação do conselho. Mendes, o que está acontecendo aí? Ouvimos falar de um sem-teto agindo como capelão. Isso é inaceitável. Regina defendeu sua decisão. Ele não é apenas um sem-teto qualquer. O Sr. Silva tem ajudado muitas pessoas. As reclamações diminuíram e a satisfação dos passageiros aumentou. O conselho não estava convencido, mas concordou em esperar até o final do período de teste. Enquanto isso, João iniciou um grupo de oração interreligioso. Pessoas de diferentes crenças se reuniam para compartilhar momentos de reflexão e apoio mútuo. Um dia, João notou uma passageira chorando sozinha. Ao se aproximar, viu que ela segurava uma blusa rasgada. "Posso ajudar?" João perguntou gentilmente. A mulher explicou que a blusa era uma lembrança de sua falecida mãe e havia rasgado durante a viagem. "Eu poderia tentar consertar para você", João ofereceu. Com uma agulha e linha emprestadas de Mariana, João habilmente costurou a blusa. A passageira ficou emocionada com o gesto. "Não sabia que você tinha esse talento", disse Mariana, observando João trabalhar. João sorriu. "Minha esposa me ensinou. Nunca pensei que seria útil aqui." A notícia sobre as habilidades de costura de João se espalhou rapidamente. Logo, ele estava ajudando passageiros com pequenos reparos de roupas, além de oferecer conforto espiritual. Carlos observava tudo isso com um ressentimento crescente. Ele não conseguia entender por que Regina permitia que João ficasse. No final do mês de teste, Regina chamou João para uma reunião. "Sr. Silva, estou impressionada com seu trabalho. Gostaria de lhe oferecer oficialmente a posição de capelão honorário do aeroporto." João ficou profundamente tocado. "Obrigado, Sr. Mendes. Isso significa muito para mim." Regina sorriu. "Sabe, meus pais eram imigrantes. Entendo o quão importante é ter alguém oferecendo conforto em momentos difíceis." Nesse momento, um homem irrompeu na sala. Era um passageiro irado. "Que absurdo é esse?" ele gritou. "Um sem-teto como capelão? Isso é um aeroporto, não uma igreja." Regina levantou-se, pronta para defender sua decisão. João, por outro lado, permaneceu calmo, preparando-se para mais um desafio em sua nova jornada como capelão do terminal. O passageiro continuou sua reclamação, atraindo a atenção de outros no saguão. Regina e João trocaram olhares, sabendo que a forma como lidassem com essa situação poderia determinar o futuro do programa de capelania. 6 meses se passaram desde que João se tornou o capelão honorário do aeroporto de Guarulhos. Sua presença havia se tornado uma parte essencial da vida diária no terminal. Uma tarde movimentada, João notou um homem gritando no balcão da companhia aérea. O passageiro, visivelmente irritado, estava ameaçando o funcionário. João se aproximou calmamente. "Senhor, posso ajudar?" O homem se virou furioso. "Eles perderam minha bagagem. Tenho uma reunião importante e não tenho minhas roupas." João ouviu pacientemente, permitindo que o homem desabafasse. Em seguida, ele sugeriu: "Entendo sua frustração. Que tal nos sentarmos e vermos o que podemos fazer?" Gradualmente, o homem se acalmou. João ajudou a mediar a situação com a companhia aérea, que ofereceu compensação e prometeu localizar a bagagem rapidamente. "Obrigado", disse o homem, envergonhado. "Não sei o que deu em mim." João sorriu. "Às vezes, todos nós só precisamos de alguém para nos ouvir." Após o incidente, João sentiu uma dor no peito. No início, ele ignorou, mas Mariana notou seu rosto pálido. "João, você não parece bem", ela disse, preocupada. Relutantemente, João concordou em ver o médico do aeroporto. O diagnóstico não foi bom. Ele tinha uma condição cardíaca que exigia tratamento. "Você precisa descansar", aconselhou o médico. No entanto, João não queria deixar seu trabalho. "Vou tomar os remédios, doutor, mas preciso continuar. Muitas pessoas dependem de mim." Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância em Brasília, Beatriz Silva enfrentava seus próprios desafios. Seu casamento estava desmoronando. Ela e o marido mal se falavam, ambos muito ocupados com suas carreiras. No trabalho, Beatriz era conhecida por sua eficiência, mas também por sua falta de escrúpulos. Ela priorizava projetos lucrativos, mesmo quando eticamente questionáveis. Em uma reunião importante, Beatriz apresentou uma proposta para um novo empreendimento imobiliário. "Este projeto triplicará nossos lucros", ela afirmou confiante.
Um colega levantou a mão. Mas Beatriz, isso vai deslocar centenas de famílias de baixa renda. Beatriz hesitou por um momento, lembrando-se brevemente dos valores que seu pai tentara lhe ensinar. Mas ela rapidamente afastou esses pensamentos. Negócios são negócios, ela respondeu friamente. Não podemos perder esta oportunidade. Seu chefe sorriu em aprovação, mas Beatriz notou os olhares de desaprovação de alguns colegas. Naquela noite, sozinha em seu apartamento luxuoso, Beatriz se pegou pensando em seu pai. Onde ele estaria? Como estaria vivendo? Por um momento ela sentiu uma pontada de culpa, mas rapidamente a afogou com um gole de vinho caro. No dia seguinte, Beatriz recebeu mais notícias. Um cliente importante havia cancelado seu contrato com a empresa. Eles disseram que não concordam com nossas práticas de negócios, informou sua assistente. Beatriz ficou chocada. Era um duro golpe para sua reputação e suas chances de promoção. Naquela noite, seu marido finalmente a confrontou. Beatriz, não podemos continuar assim. Você só se importa com trabalho e dinheiro. O que aconteceu com a mulher com quem me casei? As palavras atingiram Beatriz como um tapa. Ela percebeu que não reconhecia mais a pessoa em que havia se transformado. Enquanto isso, de volta a São Paulo, João continuava seu trabalho no aeroporto, apesar de sua saúde frágil. Ele havia criado um pequeno grupo de apoio para pessoas com medo de voar. Respire fundo, ele aconselhava gentilmente a uma jovem que parecia ansiosa. Lembre-se, você é mais forte que seu medo. A garota sorriu, grata. João sentiu uma onda de satisfação, mesmo com a dor em seu peito. De volta a Brasília, Beatriz estava em seu escritório, contemplando sua situação. Seu telefone tocou. Beatriz Silva, aqui é Roberto da Desenvolvimento Sudeste em São Paulo. Temos uma proposta de emprego para você. Beatriz ficou surpresa. São Paulo, sua cidade natal. O lugar que ela havia deixado para trás, junto com seu pai. Estamos procurando alguém com sua experiência para liderar um novo projeto, Roberto continuou. Seria uma chance de recomeçar. As palavras recomeçar ecoaram na mente de Beatriz. Ela olhou para uma foto de seu pai na mesa, uma que ela mantinha escondida em uma gaveta. Posso pensar sobre isso? Beatriz perguntou, sua voz tremendo levemente. Claro, Roberto respondeu. Mas não demore muito. É uma oportunidade única. Ao desligar o telefone, Beatriz sentiu uma mistura de emoções. Medo, excitação e uma estranha sensação de que o destino estava lhe oferecendo uma segunda chance. Ela pegou a foto de seu pai, olhando para o rosto sorridente do homem que ela havia abandonado. São Paulo. Voltar para casa. Talvez, pensou Beatriz, fosse hora de enfrentar seu passado e fazer as pazes com suas escolhas. Com mãos trêmulas, Beatriz começou a digitar um e-mail de resposta para Roberto. Sua decisão poderia mudar tudo, e ela não tinha ideia de quanto. João estava animado. Hoje era o lançamento oficial do programa Corações em Trânsito. Regina finalmente havia aprovado a iniciativa, vendo o impacto positivo que João tinha no aeroporto. Estamos aqui para oferecer apoio a todos que passam por nosso aeroporto, João anunciou para um pequeno grupo de voluntários. Seja uma palavra gentil, uma oração ou apenas um ouvido atento. Apesar de seu entusiasmo, João sentia o peso de sua saúde frágil. Seu coração às vezes falhava, lembrando de suas limitações. Mas ele persistia, determinado a fazer a diferença. Carlos observava de longe, sua expressão uma mistura de admiração relutante e confusão. Ele não conseguia entender como este homem, que ele quase expulsou meses atrás, era agora tão respeitado. Aproximando-se de João após a reunião, Carlos perguntou: Como você faz isso? Como ajuda tantas pessoas? João sorriu. Todos têm uma história, Carlos, só precisamos escutar. Algo nessas palavras tocou Carlos. Ele se lembrou de seu próprio passado, da dor que o tornou amargo. Sem pensar, começou a se abrir para João. Perdi minha esposa há anos, disse Carlos, sua voz baixa. Depois disso me fechei. Achei que ser durão era a única maneira de lidar com a dor. João ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto. Pela primeira vez em anos, Carlos sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Nos dias seguintes, Carlos começou silenciosamente a ajudar João. Ele facilitou o acesso do Corações em Trânsito a áreas restritas, garantindo que pudessem alcançar mais pessoas. Enquanto isso, em Brasília, Beatriz enfrentava a dura realidade de seu casamento fracassado. Sentada em frente ao seu advogado, ela assinou os papéis do divórcio. É isso mesmo que você quer, Beatriz? Seu marido perguntou, uma mistura de tristeza e resignação em sua voz. Beatriz hesitou por um momento.
Acho que nenhum de nós tem sido feliz há muito tempo, Tomás. Deixando o escritório do advogado, Beatriz se sentiu estranhamente vazia. Seu casamento, sua carreira, tudo pelo que ela havia lutado agora parecia sem sentido. De volta ao aeroporto de Guarulhos, Mariana recebeu uma notícia surpreendente. Graças às recomendações de João, ela estava sendo promovida a gerente de serviços. Não posso acreditar, João, Mariana exclamou, abraçando-o. Devo tudo isso a você. João sorriu, orgulhoso. Você merece, Mariana. Seu trabalho duro e compaixão não passaram despercebidos. O programa Corações em Trânsito crescia rapidamente. João e seus voluntários agora ofereciam apoio em várias áreas do aeroporto. Eles confortavam passageiros com medo de voar, ajudavam famílias reunidas após longas separações e até mediavam conflitos entre viajantes estressados. Um dia, João encontrou uma jovem chorando em um canto isolado. Aproximando-se gentilmente, ele perguntou se podia ajudar. Meu pai, ela soluçou. Ele está morrendo, e eu não cheguei a tempo de me despedir. João sentou-se ao lado dela, oferecendo conforto e uma oração. A jovem, tocada por sua bondade, abraçou João antes de partir. Carlos, que havia assistido à cena, sentiu algo mudar dentro dele. Ele começou a ver o aeroporto não apenas como um local de trabalho, mas como um lugar onde vidas eram tocadas diariamente. Em Brasília, Beatriz olhou para a oferta de emprego de São Paulo. A ideia de retornar à sua cidade natal a assustava e atraía ao mesmo tempo. Seu apartamento, antes um símbolo de sucesso, agora parecia frio e impessoal. As conquistas profissionais, as posses materiais, nada disso preenchia o vazio que ela sentia. Pegando seu telefone, Beatriz ligou para Roberto do Desenvolvimento Sudeste. Alô, Roberto. É Beatriz Silva. Eu aceito a oferta. Ao desligar, Beatriz sentiu uma mistura de medo e esperança. São Paulo. Um novo começo. Talvez lá ela pudesse encontrar o que estava faltando em sua vida. O que Beatriz não sabia era que seu pai, o homem que ela havia abandonado anos atrás, estava mais próximo do que ela imaginava. De volta ao aeroporto, João se sentia cansado após um longo dia. Seu coração doía, lembrando de sua condição frágil. Mas ao ver os rostos gratos das pessoas que ele havia ajudado, ele sabia que cada momento valia a pena. Carlos se aproximou de João no final do dia. Silva, eu queria agradecer. Você mudou este lugar. Você mudou todos nós. João sorriu, tocado pelo reconhecimento de Carlos. Obrigado, Carlos. Estamos todos juntos nessa. Enquanto o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre o aeroporto, João refletiu sobre sua jornada. De um homem sem teto e desesperado, ele se tornara uma fonte de esperança para muitos. E em algum lugar, a milhares de quilômetros de distância, sua filha Beatriz fazia as malas, preparando-se para retornar à cidade onde tudo começou, sem saber da reunião que o destino estava prestes a proporcionar.